Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Murilo Emerick e hoje vou mostrar em mais uma timelapse todo o processo para chegar nesse resultado que vocês estão vendo em tela. Lembrando que eu vou deixar o arquivo desse projeto de After Effects aberto junto com os arquivos de Illustrator, tanto do storyboard como das ilustrações do Gumroad, beleza? O link tá aqui na descrição, depois não esquece de ir lá conferir, beleza? Isso aqui não é um tutorial, o intuito é você relaxar e assistir o vídeo na tranquilidade, beleza? Vou deixar o timelapse passando enquanto vou fazendo alguns comentários. Então aqui já vou mostrando um pouco da parte do storyboard. Eu costumo começar a fazer esses desenhos rápidos no Illustrator, mas antes disso eu preciso ter alguma ideia em mente do que eu quero animar, do que vai ser a minha animação. Se vai ter algum conceito, alguma história ou mensagem que eu quero passar, ou se vai ser apenas algo para apreciar mesmo. Mais pro final do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, beleza? Tudo precisa começar com alguma ideia. Eu tento me manter sempre ativo, vendo que a galera tá produzindo, consumindo bastante referência boa e tal. Então eu sempre tô pensando sobre o que eu posso fazer, qual projeto pessoal vai ser o próximo e etc. Mas na correria do dia a dia você pode ter alguma ideia, mas depois de alguns minutos ou dias você simplesmente esquece. Por isso, eu costumo sempre anotar quando surge algo na minha cabeça. Eu acabo utilizando as notas do iPhone. É legal porque ele sincroniza automaticamente as minhas anotações no computador também. Então sempre que eu quiser eu posso editar a qualquer momento. E para essa animação aconteceu algo bem interessante. Eu já vinha pensando em algo para fazer do tipo durante alguns dias, então isso já estava rolando na minha cabeça. Mas eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas sabe quando você tá quase dormindo deitado no sofá? E eu tava naquele limbo entre estar acordado e estar dormindo ao mesmo tempo. E algumas cenas e transições dessa animação começaram a tocar na minha cabeça, e pareciam ideias muito boas. Eu sabia que eu tava quase dormindo, mas meu eu interior falou pra mim mesmo: cara, acorda e anota essa ideia, senão você vai esquecer. Acabei perdendo o sono, mas consegui anotar a tempo antes da ideia ir embora. Mas enfim, eu sempre faço storyboard colocando algumas indicações em vermelho dos movimentos que eu quero. Mesmo sendo algo que está claro na minha cabeça naquele momento, é algo bom para eu fazer. Porque vai que eu acabo dando um tempo no projeto, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz esse storyboard 3 meses atrás, e a correria do dia a dia me fez dar uma pequena desanimada em continuar. Acho também que juntou com o fato de eu não estar tão animado para ilustrar naquele momento. Às vezes algumas etapas do projeto são mais legais que outras. Por exemplo, se eu recebesse essa ilustração finalizada, eu animaria num piscar de olhos, mas às vezes ter que ilustrar dá uma desanimada no meu processo. Por isso eu retorno a dizer, é sempre bom colocar setas indicando o que vai acontecer, porque eu peguei esse projeto 3 meses depois e já não sabia mais qual que era a ideia, e as setas me ajudaram a relembrar. Acho que o mais difícil desse projeto foi pensar nas transições, então por mais que eu tivesse com a ideia na cabeça, é sempre bom colocar no papel para ver se vai funcionar. Muita coisa eu não sabia como fazer, então eu tive muito daquele tempo sentado na frente do computador, olhando para o storyboard, pensando como que os elementos iriam se mover, como que eles iriam se transicionar e tal. É bom também ter esse tempo de ficar só olhando e imaginando o movimento. Essa fase de pré-produção pode demorar, mas vai te agilizar muito na hora de animar, porque já vai estar tudo meio esquematizado. Enfim, storyboard finalizado, hora de uma das partes mais legais, pesquisar referências. Como sempre, o Pinterest é a minha ferramenta principal de inspiração. Para falar a verdade, eu acho que sem ele eu não seria nada. Ele me dá referências de várias plataformas, Behance, Dribbble, Instagram, Vimeo, até mesmo o site dos artistas. Vocês vão perceber que vai chegar uma hora que minha página da internet vai ficar cheia de abas. Conforme eu vou jogando as referências para dentro do Illustrator, eu vou colocando também o URL de onde eu peguei as imagens. Se você se interessar em baixar esse projeto no Gumroad, todos os links vão estar descritos ao lado da imagem, beleza? Daí você pode acessar o projeto completo se quiser. Eu gosto muito de fazer um mosaico de referências ao redor do meu artboard. É sempre bom estar rodeado de boas referências na hora de ilustrar. Bom, a minha ideia era fazer alguma animação simples, mas bem executada. Queria fazer algumas transições usando cortes rápidos, que é o famoso match cut. Pensei também em utilizar 3 estilos diferentes em uma mesma animação. A primeira com mais gradientes, a segunda podia ser algo mais flat, com stroke em volta dos elementos, e a terceira, algo preto e branco com bastante textura. De início eu não sabia muito bem o que poderia ser o que, então eu separei algumas cenas do storyboard e as coloquei ao lado das referências para ver quais momentos poderiam trocar de linguagem visual. Mas claro que isso foi apenas um start. As coisas mudaram um pouco conforme eu ia ilustrando. O legal de fazer projetos pessoais, ou o famoso Passion Project, é que você tem liberdade para alterar o que você quiser e quando quiser. Para esse projeto, eu comecei a ilustrar em preto e branco. Isso me ajuda a ilustrar de forma mais rápida, sem ficar perdendo muito tempo com a coloração. Eu acabo gastando bastante tempo testando cores, então ilustrar em preto e branco me ajuda a ser mais rápido e eficiente.
Bom, ilustração preto e branco finalizada. Agora eu começo a parte de coloração. Eu gosto de deletar toda a paleta de cor do Illustrator e criar a minha do zero. Assim meu arquivo fica até mais limpo, sem aquele monte de cores que eu não vou utilizar. Eu sou tão chato com essa parte que sempre que eu recebo arquivo de ilustradores para animar, a primeira coisa que eu reparo é se o ilustrador tomou cuidado na hora de organizar as cores do projeto. Ter um monte de paleta de cores que não são utilizadas é algo que me deixa bem triste. Eu posso clicar sem querer em alguma cor errada, alterar algo e tal. Então, gosto sempre de ter apenas as cores que realmente vou utilizar. Eu sou meio chato nessa parte, né? Mas beleza. Essa parte de escolher cores é sempre algo que eu fico muito indeciso. Sempre tem tanta opção, mas às vezes para decidir que cor utilizar, eu costumo dar uma olhada no meu Instagram e ver quais foram os últimos posts, quais cores eu utilizei e tal. Daí eu tento dar uma variada para não ficar algo super igual ao meu último post, por exemplo. Então, se faz tempo que eu não utilizo um azul, eu analiso para ver se é a hora certa de eu voltar a utilizar e por aí vai. Como eu tinha 3 estilos diferentes, tentei utilizar 3 cores bem distintas para cada momento também. É legal comentar que a ilustração feita aqui no Illustrator não é algo final. Quando eu vou pro After, eu posso mudar alguma coisa ou outra também. Às vezes eu até prefiro finalizar com algum efeito direto no After, como é o caso do granulado. Então essa minha cena preto e branco do Illustrator está totalmente chapada, mas quando eu levar ela pro After, eu vou adicionar os granulados por lá. Agora eu começo a passar os elementos do Illustrator para o After Effects. Eu gosto muito do plugin chamado Overlord, porque ele passa os shapes do Illustrator para o After com apenas um clique. Às vezes algum gradiente se perde no meio do caminho, mas é só ajustar. Ele também não sabe lidar muito bem com máscaras, mas com relação a isso eu recrio dentro do After mesmo. Mas eu prefiro sempre passar elemento por elemento. Assim eu consigo perceber se o shape que eu estou passando para o After vai certo ou se precisa arrumar alguma coisa. Isso torna o processo um pouco mais lento, mas em contrapartida eu evito quaisquer erros. Eu tenho segurança sabendo que tudo veio da forma mais correta possível. Perfeito, storyboard pronto, ilustração finalizada, organização do arquivo feita. Agora a etapa que eu mais gosto, a animação. Todo o meu processo criativo anterior foi muito bem executado, então eu sei exatamente o que fazer, tanto que eu animei essa peça inteira em um único dia. É isso, se você se preocupa em fazer uma boa pré-produção, seu trabalho em animar fica super mais simples no final. Agora aqui não tem muito o que falar, é colocar muito amor nos keyframes para fazer uma animação de forma mais fluida possível. Esse início vocês podem reparar que eu comecei a animar apenas a posição dos shapes em X. E só depois eu linkei todos eles a um objeto nulo para fazer a rotação. Isso é uma ótima técnica para fazer esse tipo de animação simétrica, onde os elementos estão constantemente rotacionando, meio que de uma forma espelhada, sabe? E como esse início os elementos parecem estar muito espelhados, é legal trabalhar com bastante sincronia. É meio que trabalhar sistematicamente falando. Por exemplo, se eu mexo um elemento 10 frames para a esquerda, o elemento oposto eu vou lá e mexo 10 frames para a direita, e assim vai. Eu gosto muito de trabalhar contando frames, contando espaçamentos e tal. Assim tudo fica bem alinhadinho e organizado. Agora nessa parte eu comecei a enfrentar um probleminha. Eu queria fazer esse círculo verde da segunda cena meio que rotacionando, porém não estava dando certo de forma alguma. O corte da cena 1 para a cena 2 estava dando uma pulada, não sei, tinha algo estranho. No final das contas eu resolvi apenas fazer um movimento do círculo indo para cima e para baixo. Então o famoso menos é mais me deu um tapa na cara porque funcionou bem melhor. Agora lembra do que eu tinha falado no início do vídeo sobre qual história ou conceito eu gostaria de passar com essa animação? A resposta é, não tem conceito nenhum. São apenas keyframes bem executados com transições de elementos acontecendo. E não tem problema nenhum. Nem tudo que você faz precisa ter um significado ou alguma mensagem complexa a ser transmitida. Mas a grande questão aqui é, possui sim uma mensagem que é a seguinte:
Mostrar o seu potencial, mostrar o que você sabe fazer. Se você se posicionar como um bom profissional, você precisa ter confiança do seu trabalho e mostrá-lo ao mundo, porque esse é o tipo de projeto pessoal que pode me vender para potenciais clientes. Producers de estúdios estão diariamente seguindo artistas, ilustradores, animadores, para ver o que eles são capazes de fazer. E quando surgir algum projeto, esse producer vai lembrar do seu trampo e pode chamar para algum freela, por exemplo. E se você mandar bem, vai que não rola um contrato de longo termo, né? Nunca se sabe. Então eu te encorajo a botar a mão na massa, se inspirar e produzir, porque projeto pessoal na nossa área de animação é uma das coisas mais importantes. Ele é o melhor produto que você pode expor na vitrine da sua loja. Se você tem um arsenal de projetos pessoais, também fica muito fácil para você fazer uma prospecção passiva do seu trabalho. Às vezes você vai estar lá de boa e do nada aparece uma oportunidade. Maravilha, né? Mas enfim, voltando ao timelapse. O projeto não é algo super complicado. Caso você resolva baixá-lo no Gumroad, você vai perceber que existem poucos layers. Uma coisa legal de comentar também é que eu não tenho tantos trabalhos como esse no meu Instagram. Dessa vez eu tentei brincar mais com transições e formas geométricas se transicionando, então foi uma boa adição. Variação às vezes também é legal. É uma forma de eu testar novos horizontes além do que eu tô acostumado de fazer. Enfim, são alguns insights que eu tô jogando aqui e eu espero que você esteja curtindo e que de alguma forma eu te incentive a produzir algo único seu. Agora falando sobre sound design. Uma peça bem executada de animação pode ser algo muito bom, mas quando você adiciona um sound design, sua animação pode se transformar em algo além, eleva o nível da parada. E recentemente o Honkoku.studio, eu não sei como é que pronuncia certo isso, mas eles publicaram um post, é tipo um daqueles concursos, que você tem que seguir a página, dar like, marcar alguém nos comentários para ganhar algo, sabe? E eles fizeram esse esquema de sorteio, oferecendo serviço de sound design. Então, para os 3 vencedores, eles iriam sonorizar alguma animação de até 30 segundos, seja de algum cliente ou de algum projeto pessoal mesmo. E a minha sorte é que eu fui um dos selecionados. Eles têm um trabalho excepcional, depois deem uma olhada lá no perfil deles, vou deixar na descrição. Então, já que eu fui um dos sortudos, agora é só renderizar e mandar o arquivo para eles fazerem a mágica. Depois confere lá no meu Instagram como que ficou, @MuriloEmerick. Aproveita e me segue por lá. Se quiser trocar uma ideia, tô sempre na área também. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado do conteúdo. E não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, se possível compartilhar. E não esqueçam de deixar aquele comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Então é isso, gente. Brigadão, valeu e até mais.